Sabe, aquecer antes do exercício é uma coisa que a gente faz quase no automático, né? Mas e se o jeito que a gente sempre se preparou estiver, na verdade, limitando a nossa performance? Pois é, uma análise científica recente foi investigar justamente isso, e os resultados, olha, podem mudar essa rotina para sempre. Então vamos direto ao ponto. A pergunta central desse estudo é bem provocadora. Será que a rotina de aquecimento, aquela seguida há anos, está na verdade segurando o potencial de cada um? É o que vamos descobrir olhando para os dados. No universo do fitness e do esporte, o debate sobre o aquecimento ideal não é de hoje. E ele geralmente se resume a uma verdadeira batalha entre dois métodos principais. De um lado, a gente tem o alongamento estático, aquele clássico estica e segura por 30 segundos. Do outro, o alongamento dinâmico, que usa movimentos controlados para aquecer o corpo. Quase todo mundo tem um preferido, mas a ciência está mostrando que essa história é bem mais complexa do que parece. E olha, não é só uma questão de gosto pessoal, não. Como a fonte da nossa análise mostra, até os especialistas ainda estão debatendo qual método é o mais eficaz. E é exatamente isso que abre as portas para uma ideia completamente nova. Em vez de pensar só nos músculos de forma isolada, os pesquisadores propuseram uma abordagem diferente. E se o foco fosse alongar as conexões que percorrem o corpo inteiro? Essa analogia aqui é muito boa para entender a ideia. Pensa numa teia de aranha. Se você puxar um único fio, a teia inteira se mexe, certo? O nosso corpo funciona de um jeito parecido, por meio de uma coisa chamada cadeias miofaciais. Então, de forma bem simples, as cadeias miofaciais são como se fossem rodovias de tecido que conectam os músculos por todo o corpo. A grande sacada do estudo foi justamente focar em alongar essas rodovias inteiras, em vez de só um músculo isolado como o quadríceps. É uma mudança total de perspectiva. E aqui estão as 4 cadeias principais que o estudo analisou. Mais do que decorar os nomes, o interessante é reparar como elas percorrem a parte de trás do corpo, se enrolam no tronco, descem pelas laterais e cruzam na frente. O estudo então criou um alongamento específico para cada uma dessas vias. Ok, com essa nova abordagem em mãos, os cientistas montaram um experimento para colocar um método tradicional, o estático, contra essa nova rotina de alongamento dinâmico focado nas cadeias miofaciais, um verdadeiro confronto. Os participantes do estudo foram 19 homens bem treinados. Isso é importante para garantir que os resultados sejam aplicáveis a pessoas que já levam a atividade física a sério. O protocolo foi super rigoroso, com duração de 3 dias, justamente para que a comparação fosse a mais justa possível. Vamos dar uma olhada em como funcionou. Foi assim. No primeiro dia, eles fizeram os testes de base, sem atividade. Nos dias seguintes, um grupo fez o alongamento estático e o outro o dinâmico. E depois, eles trocaram. Essa troca é o pulo do gato para garantir que a comparação seja realmente confiável. E aí, claro, vieram os resultados. Os pesquisadores mediram de tudo, desde a potência explosiva nos saltos até o controle de equilíbrio e a resposta do coração, da frequência cardíaca. A primeira grande pergunta era: qual rotina preparou melhor o corpo para aqueles movimentos de explosão, como saltos e corridas de curta distância? E a resposta foi bem clara. A rotina de alongamento dinâmico miofacial levou a um aumento médio de 3,7% na altura do salto. Pode não parecer muito, mas em alto nível, essa melhoria é gigantesca. Pode ser a diferença entre ganhar e perder. Bom, então o dinâmico ganhou para a potência. Mas a gente sabe que performance não é só explosão. E o equilíbrio, o controle do corpo, como fica? É aqui que a história fica fascinante. Aconteceu uma troca bem clara. Enquanto o alongamento dinâmico foi melhor para a potência, o alongamento estático levou a um controle de equilíbrio superior. Ou seja, não existe um vencedor absoluto para tudo. E tem mais. Ambas as rotinas foram boas em outros aspectos. As duas aumentaram a mobilidade, a frequência cardíaca e prepararam o corpo para o esforço sem causar cansaço. Isso só mostra que os dois métodos têm o seu valor e o seu lugar. Certo. Agora, vamos para a parte mais importante: como usar isso na prática. Com base no que foi descoberto, como dá para escolher o aquecimento certo para cada tipo de treino? A resposta, no fim das contas, se resume a uma pergunta bem simples: qual é a meta do treino de hoje? É essa resposta que vai guiar a escolha da melhor abordagem para o aquecimento. Este guia prático resume tudo. Se o objetivo é potência, pense em sprints, saltos, um jogo de basquete, o alongamento dinâmico miofacial é a melhor pedida. Agora, para atividades que exigem equilíbrio e flexibilidade, como yoga ou dança, o alongamento estático se sai melhor. E para um treino mais geral, de fitness, bom, aí uma combinação inteligente dos dois é provavelmente a solução ideal.
Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A questão não é qual aquecimento é bom ou ruim, mas sim qual é o certo para cada objetivo. Talvez, só talvez, a chave para quebrar aquele recorde pessoal esteja escondida justamente nesses primeiros minutos do treino.